Fala, gás nobre! Eu sou o professor Paulo Valim e em segundos começará a sua aula de Química. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado em nosso canal, basta se inscrever e ativar as notificações. Você também pode acessar o nosso site para conteúdos exclusivos, exercícios, monitoria, material didático e muito mais. Então, já deixa o seu like e bora reagir! Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Muito bem-vindo à nossa aula de forças intermoleculares. Esse é um assunto extremamente importante e que aparece muito, tanto no Enem quanto nos vestibulares, e é imprescindível que você domine esse assunto. Então vamos lá ficar ninja em forças intermoleculares? Vem comigo! Forças intermoleculares são as forças que existem de atração entre as moléculas. Se você bem se lembra, o que determina um estado físico? Não é a distância entre as moléculas? Se as moléculas estão mais juntinhas, nós temos um estado sólido. Se as moléculas estão um pouco mais afastadas, nós temos o estado líquido. E se as moléculas estão bem afastadas umas das outras, nós temos o estado gasoso. E o que acontece então quando eu saio do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso? Nós estamos variando aí a distância entre as moléculas. Então, são justamente essas forças intermoleculares que vão determinar propriedades físicas da matéria, como ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade. Ora, se eu tenho uma força intermolecular muito intensa, você concorda comigo que eu vou precisar de uma grande quantidade de energia para separar as molequinhas? Não é? Então, se eu tenho uma força intermolecular muito intensa, eu vou precisar fornecer mais energia para separar as moléculas. Então, se eu estou no estado sólido, onde as moléculas estão bem próximas umas das outras, e a força intermolecular é muito intensa, eu preciso de um alto ponto de fusão. Vai ter um alto ponto de fusão porque eu vou precisar fornecer uma grande quantidade de energia. Vai ter um alto ponto de ebulição porque eu vou ter que fornecer uma grande quantidade de energia. Beleza? Então, as forças intermoleculares, elas são extremamente importantes para ajudar a gente a prever ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade. É por isso que ela está extremamente presente nas provas como o Enem e os vestibulares. Combinado? Agora, se a gente fizer uma análise da solubilidade também, quando a gente solubiliza alguma coisa, nós estamos misturando. Quando a gente está misturando duas substâncias diferentes, o que a gente está fazendo? Interagindo moléculas de substâncias diferentes. Então, aqui só tinha água interagindo com água. Aqui só tinha álcool interagindo com álcool. Aí eu pego e misturo água e álcool, agora essas moléculas vão também interagir entre elas. Não é verdade? Então entra de novo aqui as forças intermoleculares. De alguma maneira nós vamos ter que reajustar essa interação entre as moléculas. Beleza? Então só cobrindo aqui a questão também da solubilidade. E por último, as forças intermoleculares, assim como as forças da ligação iônica, né, que são atração de cargas, aqui nós vamos ter as moléculas polares, que têm polos parciais. São todas interações de natureza eletrostática, né? Então a gente lembra daquela formulazinha que a gente estuda em física, né, onde nós temos que a força é uma constante versus a carga de uma carga da outra molécula e a distância ao quadrado que separa, né, essas cargas. Beleza? Então aqui nós temos que é diretamente proporcional à força, né? Ela é diretamente proporcional às cargas, ou seja, quanto maior a carga, maior vai ser a força e inversamente proporcional à distância. E são três as forças intermoleculares que nós vamos estudar. A primeira delas é a dipolo-dipolo, depois ligação de hidrogênio e depois dipolo induzido. Então, vamos começar aqui com a nossa força dipolo-dipolo. A interação dipolo-dipolo vai acontecer entre moléculas polares. Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, o HCl, é uma molécula polar. O cloro, ele é mais eletronegativo
que o hidrogênio. Então ele vai ter um polo parcial negativo e o hidrogênio vai ter um polo parcial positivo, correto? Esses polos são fixos. O cloro tem sempre esse polo parcial negativo. O hidrogênio tem sempre esse polo parcial positivo dentro aqui dessa molequinha de HCl. Então, quando chegar uma outra molequinha de HCl perto, esses polos vão interagir, tá? Por isso que é chamado de dipolo-dipolo. Então, nós temos essa força aqui entre essas moléculas, uma força de atração entre essas moléculas. Então, pode ter uma outra aqui, por exemplo, ó, eu posso colocar assim também, ó, nós vamos ter a interação entre esses dipolos aqui, belezinha? Aqui, nós vimos que as forças intermoleculares são de natureza eletrostática e que elas são diretamente proporcional à carga. Isso quer dizer que se nós temos uma carga grande, né, vamos dizer assim, uma carga elevada, nós temos também uma força mais intensa. E aí, gás nobre, quando nós temos dipolos que tem essas cargas parciais aqui bem elevadas, essa ligação recebe um nome especial. Ela recebe o nome de ligação de hidrogênio. E quando é que nós temos esses dipolos tão grandes assim? Quando nós temos o FON ligado com o H. Olha só, quando nós temos o FON ligado com o H. Por quê? Porque o flúor é o mais eletronegativo que tem. Depois vem o oxigênio, depois o nitrogênio. Nós estamos pegando aqui os elementos mais eletronegativos e ligando eles ao menos eletronegativo dessa sequência. Então eu vou ter uma grande diferença de eletronegatividade. Se eu tiver uma grande diferença de eletronegatividade, o que eu vou ter? Um grande dipolo parcial positivo e negativo. E se eu aumento a carga, eu aumento a força. Então, se eu tenho isso daqui, é uma força mais forte, é uma interação mais forte do que a dipolo-dipolo, porque nós estamos trabalhando com cargas parciais mais intensas, porque nós estamos ligando os elementos mais eletronegativos com o elemento menos eletronegativo. Dessa maneira, nós temos uma grande diferença de eletronegatividade e uma formação aqui de um polo parcial positivo e de um polo parcial negativo muito mais intenso. E aí vai se dar da mesma maneira, vai se interagir da mesma maneira. Quando chegar aqui outra molequinha do ácido fluorídrico, né, do HF, ela vai ter o seu polo ali, ó, parcial positivo, vai ter seu polo aqui, parcial negativo, e eles vão se interagir. Só que essa interação aqui é mais forte do que essa, porque aqui as cargas são maiores, beleza? Porque a gente tem uma grande diferença de potencial, beleza? Tranquilo, gás nobre? Então vamos lá, ó. Se eu tiver moléculas polares, elas vão fazer ligação dipolo-dipolo, a não ser que nós tenhamos o FON ligado com H. Se tiver flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado com hidrogênio, nós vamos chamar essa ligação intermolecular de ligação de hidrogênio. Combinado? Gás nobre, então nós vimos que moléculas polares podem fazer entre si, né, ligação de polo-dipolo e ligação de hidrogênio. E agora, as moléculas apolares, elas vão fazer um tipo de ligação que nós chamamos de dipolo induzido. Mas professor, você disse pra gente que as forças intermoleculares, elas são de natureza eletrostática, ou seja, tem que ter carga. Mas se uma molécula é apolar, quer dizer que ela não tem carga, não é verdade? Isso mesmo, gás nobre. Excelente observação. Olha, esse aqui é o CO2. Nós sabemos que ela é uma molécula apolar, ó. O oxigênio está puxando para cá com a mesma intensidade que o oxigênio está puxando para lá. Então, os elétrons nessa molécula, elas estão o quê? Igualmente distribuídos aqui. Então, ó, nós temos uma distribuição aqui dos elétrons, está bem distribuído, não há um acúmulo de carga como nós vimos nas moléculas polares, não é verdade? Só que é o seguinte, gás nobre, você concorda comigo que essas molequinhas em algum momento pode se aproximar uma da outra?
Pode. Imagina um balão cheio de CO2. Uma hora a molécula vai se chocar com a outra, vai se aproximar com a outra, as moléculas estão em movimento desordenado. Aqui dentro aqui tá cheio de molequinha de água se chocando uma com a outra. Então a mesma coisa vai acontecer aqui. O que acontece quando uma molécula de CO2 se aproxima de outra molécula de CO2? Ora, aqui nós temos toda essa nuvem eletrônica que é negativa. E aqui nós temos também toda uma nuvem eletrônica que é negativa. Você concorda comigo que essas moléculas, ao se aproximarem, vai haver uma repulsão entre essas nuvens eletrônicas? Vai. E tendo essa repulsão, né, nós vamos ter a formação de um dipolo induzido. Porque tendo essa repulsão, os elétrons que estavam aqui vão se repelir e vão vir para um lado da molécula. E vai vir aqui para um lado da molécula. Então, instantaneamente, nós vamos ter a formação de dipolos positivos e negativos. Olha só, então as molequinhas se aproximaram, os elétrons se repeliram, aí os elétrons vêm para esse lado da molécula aqui, ó. Como a gente tem um acúmulo de carga nesse ladinho, ficou um polo parcial negativo. Aqui, como ficou com deficiência de elétrons, ficou com um polo parcial positivo. E isso vai acontecer com a outra molécula. Aí as moléculas se afastam novamente e a nuvem passa a ser o quê? Igualmente distribuída de novo. Só que você tem que imaginar que dentro do balão tem mols e mols de moléculas. Tem milhões e milhões de milhões de molequinhas o tempo todo se chocando uma com a outra. Então faz polo, desfaz polo, faz polo, desfaz polo, faz polo, desfaz polo. Fica fazendo e desfazendo polo o tempo inteiro. Por isso que nós chamamos de dipolo induzido. Porque não tinha polo, ao se aproximar uma da outra, a repulsão induz a formação de polo. Tá? Diferente aqui do dipolo-dipolo, da ligação de hidrogênio, onde o polo é permanente. O HCl vai sempre ter esse polo. Enquanto estiver ligado, o hidrogênio é positivo e o cloro é negativo. Só que nas moléculas apolares, não. Nós podemos induzir a formação de polos. Basta uma molécula se aproximar da outra. As nuvens eletrônicas vão se repelir, vai haver ali a formação, né, instantaneamente, né, de dipolos, e assim que elas afastam, esses dipolos deixam de existir. Só que o problema é que aqui eu estou representando duas molequinhas, e a gente sabe que tem milhões e milhões de moléculas, só que isso vai acontecer o tempo todo. Vai formar e desformar polo o tempo todo. Belezinha? Então essas são as três forças intermoleculares. Aquela que acontece entre moléculas polares, né, que é o dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio, e aquelas que acontecem entre as moléculas apolares, que é o dipolo induzido. Combinado? Gás nobre, então nós podemos organizar a intensidade das nossas forças intermoleculares da seguinte maneira. É claro, nós começamos aqui com a ligação mais forte de todas, sendo a ligação iônica. Afinal de contas, né, nós vimos que a carga é do sódio. O sódio Na+, não é nem carga parcial. O sódio tem uma carga positiva. O cloro tem uma carga negativa. Então, claro, as atrações mais intensas sempre serão entre os compostos iônicos. Até porque os compostos iônicos têm elevadíssimos pontos de fusão e de ebulição, justamente por causa disso, ok? Todos os compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente. Agora, quando a gente já começa a trabalhar com substâncias moleculares, né, com ligações covalentes, nós podemos ter esses três tipos aqui, e aí nós estamos falando de interação entre moléculas com cargas parciais. Então elas são menos intensas do que a ligação iônica. Então nós temos primeiro a ligação iônica como a ligação mais forte de todas, então vai aumentar a força de atração, nós vamos ter os maiores pontos de fusão e de ebulição, beleza? E depois entra aqui na ligação que acontece entre as moléculas. E aí nós temos primeiro a ligação de hidrogênio, depois o dipolo-dipolo e por último o dipolo induzido, ok? Então aqui nós temos moléculas polares e aqui nós temos moléculas, né, apolares, ok? E eu posso ilustrar isso mostrando para vocês o ponto de ebulição de algumas substâncias. Olha, NaCl, cloreto de sódio, um composto iônico, olha o ponto de ebulição.
Olha a quantidade de energia que eu preciso fornecer para quebrar essa ligação. É muita coisa, não é verdade? Porque nós temos uma ligação muito intensa, tá? Olha só, HF, que é o ácido fluorídrico, olha, o flúor ligado ao hidrogênio. Ligação de hidrogênio, é a nossa segunda força mais forte. A gente já cai de 1413 para quanto? 20 graus o ponto de ebulição. Olha a diferença entre a intensidade de uma ligação que acontece nos compostos iônicos e a intensidade da ligação que acontece nos compostos covalentes. Olha a diferença, tá? Depois nós temos o HCl, que é um dipolo-dipolo, e aí nós temos menos 85, olha, só porque saiu de ligação de hidrogênio para dipolo-dipolo, olha o quanto já caiu o ponto de ebulição. Caiu muita coisa, caiu quase 100 graus, mais de 100 graus, né? Só porque a gente mudou o tipo de força entre as moléculas. E por último nós temos o F2, que é uma molequinha polar, que é a força mais fraca de todas. Olha, o ponto de ebulição do gás flúor é menos 188 graus Celsius. Então olha só como as forças intermoleculares vão determinar para a gente propriedades físicas da matéria como ponto de fusão, ponto de ebulição. Belezinha, gás nobre? Entendido? Gás nobre, agora nós vamos exercitar, olhar para os compostos e dizer quais terão maiores ou menores pontos de fusão e de ebulição. Olha só, eu tenho esses 4 compostos aqui no quadro. A água, o N2, o KCl e o HBr. Vamos colocar em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Olha só, qual desses aqui vai ter o maior ponto de fusão e de ebulição? Ó, eu tenho a água, que é um composto molecular, e nós sabemos, olha, o oxigênio ligado ao hidrogênio. Eu sei que a água vai fazer o quê? Ligação de hidrogênio. Olha o N2. O N2 é uma molequinha polar, é o nitrogênio ligado com o nitrogênio. Se é molécula apolar, é dipolo induzido. Olha o KCl. KCl é ligação iônica, é um composto iônico. Não é verdade? Então vou pôr aqui Li, de ligação iônica, tá? E HBr é uma molécula polar, só que é só dipolo-dipolo. Não é verdade? Pronto. Então, olhando para as molequinhas, eu consegui saber qual que é a força intermolecular de cada uma delas. Agora que eu sei qual que é a força que cada uma delas faz, quem vai ter o maior ponto de fusão e de ebulição? Ligação iônica. Então nós temos aqui começando com a Cássia Eller, que tem o maior ponto de ebulição. Depois nós temos ligação de hidrogênio, que vem a água. Depois nós temos HBr. E por último nós temos o N2. Ok? É lógico que eu não consigo, olhando para isso, dizer o ponto de ebulição do HBr é 20. Não consigo. Né? Eu consigo comparar e dizer qual tem maior e qual tem menor. Né? Qualitativamente, eu não consigo quantificar. Beleza? Então, essa ferramenta que nós temos aqui é para ajudar a gente a qualificar, dizer qual tem maior e menor entre as moléculas dadas. Combinado? Então, tá aqui. Ok? Agora, eu quero te desafiar. Vamos dar uma olhada nessas outras 3 aqui? Vamos fazer a mesma coisa? Vamos classificar essas moléculas, ver quem tem maior e menor ponto de fusão? Olha, HBr é uma molécula polar, né? E vai ser só dipolo-dipolo, porque a gente não tem o FON aqui, certo? Ligado ao H. Então, dipolo-dipolo. Olha, HCl também é só o quê? Dipolo-dipolo. E HI agora também é o quê? Só dipolo-dipolo. Opa, pera aí. Tava muito fácil. Eu tinha 4 moléculas e cada uma delas tinha uma força diferente. Agora, o que vai acontecer? Como eu posso organizar as moléculas até tentar estimar o ponto de fusão e de ebulição se todas têm a mesma força de atração? Olha, dipolo, 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 dipolo e dipolo, dipolo. Quem tem o maior ponto de ebulição delas aqui? Hein? Bom, gás nobre, quando der empate na força, tá? Igual nesse caso aqui, nós só temos dipolo-dipolo, deu empate na força. Todo mundo tem a mesma força. O que vai desempatar
é a massa da molécula, tá ok? É a massa molar. Quanto maior a massa de uma molécula, quer dizer que essa molécula é maior. E se essa molécula é maior, ela tem uma maior nuvem eletrônica. E se ela tem uma maior nuvem eletrônica, quer dizer que a polarização, que as cargas vão ser maiores. E se eu aumento a carga, eu aumento a força. Beleza? Então, se der empate no tipo de força, como que a gente desempata? Olhando para a massa. Tá? E tanto faz, você podia ter aqui quatro moléculas de polo induzido. Você ia olhar para a massa. Beleza? Porque quanto maior a massa, maior a quantidade de elétrons que nós temos. A molécula é maior, né? Porque a massa é maior, a nuvem eletrônica é maior, vai se polarizar com mais facilidade. Se eu tenho cargas maiores, eu tenho forças maiores. Então, ó, se a gente olhar na nossa tabela periódica, a gente vê que a massa do cloro é 35,5 unidades. Então, o HCl, o hidrogênio a gente sabe que é 1, né? Então, o HCl vai ter, na verdade, massa 36,5 unidades. Se a gente pegar o bromo, olhar na tabela periódica, tem 80. Como o hidrogênio é 1, aqui vai ter 81. Se a gente olhar na tabela periódica, o iodo é 127. Então, 127 mais 1, 128. É a massa das moléculas. Então, aquelas que tiverem a maior massa vão ter o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição. Então, quem que é o maior das três aqui agora? HI é o maior, seguido do HBr, seguido de quem? Do HCl. Tranquilo, gás nobre? Então, ó, quanto maior a massa molecular, maior o ponto de fusão e ebulição. Ok? Então, se eu tenho forças diferentes, a gente segue essa sequência. Se der empate na força, a gente desempata com a massa. Combinado? Então, gás nobre, para a gente encerrar essa aula, só falta a gente falar da solubilidade. E a solubilidade é muito tranquilo. Nós temos essa regra geral que diz que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, coisas polares vai dissolver coisas polares. E coisas apolares vai dissolver coisas apolares. Vamos pegar aqui a água, por exemplo, que é uma molécula polar, né? E ela é muito polar, ela faz ligação de hidrogênio. Olha o oxigênio ligado ao H aqui, não é verdade? Então, por exemplo, se eu sei que a água se mistura com álcool, quer dizer o quê? Quer dizer que a água é polar e o álcool é o quê também? O álcool também é polar. Agora, a água e o óleo de cozinha se mistura? Não. Quer dizer que a água é polar e o óleo de cozinha é o quê? Apolar. Semelhante dissolve semelhante. Então, por isso que não dissolve. Porque a gente tem uma coisa que é polar, que tem polo, e outra que não tem. Se você suja sua mão de graxa, adianta você lavar a mão na água? Não, porque a graxa é apolar. Você vai ter que usar outra coisa ali, apolar, para remover essa graxa. Tranquilo, gás nobre? Belezinha? Então, ó, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Combinado? E antes que eu me esqueça, essas daqui são aquelas molequinhas que o Enem deixou onde? No seu programa de estudo. Olha, essa daqui, ó, é apolar, 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 apolar e o CH4 também é apolar. Como todas essas aqui são apolares, ó, elas vão fazer que tipo de ligação intermolecular? Dipolo induzido, não é verdade? O HCl a gente viu que é o quê? Dipolo-dipolo, né? E essas duas aqui é o quê? Ligação de hidrogênio. Então a amônia faz ligação de hidrogênio também, porque nós temos o FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio ligado com H. Então ligação de hidrogênio, a água também vai fazer ligação de hidrogênio. O HCl, como ela é só polar, né? Ela vai fazer dipolo-dipolo. E o restante, que é tudo apolar, vai fazer o quê? Dipolo induzido. Belezinha? Então só para a gente acompanhar aquelas molequinhas ali, tá terminada essa aula. Um grande abraço para vocês e vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fala, gás nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br. Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.